Olá pessoal do Startupi, estamos aqui a bordo de mais um Ford EcoSport, desta vez recebendo Augusto Correia, diretor executivo do grupo Mais Unidos. Obrigado, Augusto, pela presença aqui com a gente. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Acho que pra gente, pra mim enquanto pessoa, mas enquanto profissional também é muito importante estar aqui com vocês, contar um pouquinho da minha trajetória, do nosso trabalho. É sempre importante, sempre traz valor. Eu sou mineiro de Belo Horizonte, né? Às vezes não consigo esconder muito bem o sotaque, mas já estou em São Paulo há mais de 10 anos. Sou arquiteto, formado pela USP, mas desde o momento que eu comecei minha carreira na universidade, eu tive um pezinho no setor social, né? Fui voluntário de uma organização social chamada Teto, uma organização que constrói casas de madeira em comunidades carentes, né? Tem um trabalho muito grande em toda a América Latina. Fui um voluntário muito assíduo, ia todos os finais de semana construir casa, comunidade. Meus pais ficavam loucos, sabe, achando que eu estava fazendo coisa errada, mas não, fazendo coisa certa. E me envolvi muito com isso, tinha uma certa sinergia com a arquitetura, mas acabei tomando isso para o meu lado profissional, incorporei isso mesmo, fui diretor da organização, cuidando da parte de mobilização de recursos, né? Era responsável pelo orçamento anual da organização e lidava com muitos parceiros, com várias empresas, doadores de alto patrimônio, que de fato sustentavam o trabalho social, e a partir disso eu enxerguei uma competência, uma habilidade interessante de falar com as pessoas de temas que têm uma relevância social interessante, né? Hoje eu trabalho para o Grupo Mais Unidos, que é um fundo de investimento social privado, colaborativo, que foi criado pela Embaixada Americana dos Estados Unidos, pelo embaixador americano, que congrega várias grandes empresas americanas que estão estabelecidas aqui. A gente acumula recursos para investir em projetos de impacto social, especialmente olhando para a educação. Muito bom, excelente. Então, me fala um pouco mais, há quanto tempo existe o Mais Unidos no Brasil? Ele é 100% bancado pela Embaixada Americana ou as empresas compartilham isso conjuntamente? O Mais Unidos ele já existe há mais de 10 anos. Né? No Brasil? No Brasil. Ele foi criado no Brasil pela Agência de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos, a USAID. Né? E é um modelo que tem sido replicado no mundo, na Colômbia, no Peru também, a gente está conversando para fazer lá. Mas a Embaixada Americana, ela é um hub, né? Ela conecta os diversos players, as grandes empresas. O recurso vem das grandes empresas. É o recurso que a empresa destina para suas ações de responsabilidade social corporativa, só que a gente atua como um movimento. A gente quer tratar de pautas que são interessantes para todas essas empresas. No caso, educação, formação para o mercado de trabalho. Então, as empresas, elas doam o seu recurso e a gente decide também de forma colaborativa como investir, em quem investir, quando investir. É como se fosse um gestor do fundo, é isso? Exatamente. Especificamente para o terceiro setor. Exatamente. Olhando para a educação. A gente faz muita parceria com o setor público também, né? A gente quer gerar transformação social. E não existe, até hoje, pelo menos não conheço, nada que gere transformação social mais substancial do que o Estado, né? Mas a gente nunca vai fazer uma doação para o Estado, isso é um pouco esquisito, né? Sim. No entanto, a gente pode enxergar deficiências ou lacunas dentro de uma Secretaria de Educação, por exemplo, treinamento de professores, e aí contratamos uma ONG ou uma empresa de educação especializada que pode cumprir ou cobrir essa lacuna dentro do setor público. Quantos jovens vocês já treinaram, capacitaram? Como é que é medido isso dentro da Mais Unidos? A gente tem um setor específico de coleta de indicadores, né, que foi estabelecido enquanto política de investimento social a partir de 2016. De 2016 a 2018 foram 97 mil jovens beneficiados. Né? 2019, 2020 a gente vai ter um salto um pouquinho mais interessante, porque nós temos uma parceria com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, no programa Inova Educação, que é o que o governo Dória trouxe, revolucionando todo o ensino, modernizando ele, deixando ele um pouco mais atual. E nas nossas parcerias a gente estima que até 2020 serão 14 milhões de beneficiados. Excelente, fantástico, muito bom. O Brasil precisa desse tipo de iniciativa, principalmente em relação aos jovens e principalmente em relação ao tema tecnologia, que na nossa visão é uma forma efetiva de criar mão de obra para o mercado que tem escassez de mão de obra tecnológica, e isso nos próximos 10, 15 anos vai ficar
pior. Então, quando você tem uma qualificação nesse sentido, é extremamente bem-vinda e com certeza a geração de emprego no futuro é muito forte em relação a isso. A gente entende a tecnologia como o inglês era observado na década de 90. Perfeito. Todo mundo precisava saber inglês para poder ter uma posição mais interessante no mercado de trabalho. A língua estrangeira, a língua de todo mundo. Hoje nós precisamos da língua das máquinas, né? Exato. Conversar com os equipamentos, com as tendências, enfim. Então a tecnologia, ela vem como mais uma linguagem, uma maneira do profissional poder se relacionar, né, com os diversos serviços e possibilidades. Exatamente. E assim, olhando para os projetos anuais, quais são os principais projetos que vocês desenvolvem ao longo do ano? Eu sei que tem foco em mulheres, tem foco em jovens. Me fala um pouco especificamente sobre esses projetos para que as pessoas entendam de que forma, inclusive, elas podem participar, né? Nosso principal projeto é esse apoio ao programa Inova Educação da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, né? A gente atua com um pequeno fundo que está ali destinado para a criação do conteúdo pedagógico que vai para todas as salas de aulas de educação pública de São Paulo a partir do ano que vem e também no treinamento dos professores, né? Então é algo que se escala, né? A gente treina os coordenadores, que treinam os professores que vão chegar na sala de aula. Então a gente está falando para uma política pública. E isso é feito dentro da base curricular, não é extracurricular e nem fora do horário curricular, certo? Houve uma certa reeducação, né, da grade curricular em São Paulo nesse ano, né? Geralmente, não sei como era na sua época, na minha, eram 5 matérias por dia de 50 minutos. Né? Essa mudança trouxe 6 matérias por dia de 45 minutos. Okay. Isso te dá margem, te dá a possibilidade de colocar mais conteúdos. Perfeito. Que são, em tese, 1 aula por dia, 5 aulas por semana, 2 delas olhando para disciplinas eletivas. Então, o aluno que quer fazer um teatro, uma educação financeira, uma aula de música, algo que tenha mais a ver com suas aptidões. Uma aula de projeto de vida, né, onde ele vai olhar para as expectativas dele no longo prazo, como ele se enxerga daqui a alguns anos, né, construir a sua carreira, e 2 matérias sobre a tecnologia. Nessas 2 matérias de tecnologia que a gente faz o aporte. Okay. Então a gente trabalha com os professores, com os coordenadores, montando conteúdo pedagógico digital e ainda em apostilas, né, porque essa é uma transição, mas a gente traz especialistas da educação, da tecnologia, né? Isso é coordenado pela professora Débora Garófalo, que foi premiada em uma das 3 professoras mais relevantes do mundo esse ano, né? E a gente consegue dar uma rejuvenescida no conteúdo e direcionar ele para a tecnologia. Me diga, Augusto, e quais são as empresas que participam desse projeto junto com a Mais Unidos? Na verdade, elas são a base de sustentação do projeto, é isso que eu entendo. Me cita algumas empresas que participam e de que forma elas participam, se é só financeiramente ou não, se tem algum tipo de participação mais ativa também. A gente entende que o trabalho do grupo ele é um pouquinho diferente das outras organizações sociais, porque a gente quer atuar como um movimento, um coletivo de empresas que têm recursos, que têm seus objetivos e que elas têm seus próprios programas de responsabilidade social, mas a gente pode fazer mais se a gente fizer em conjunto, né? Como o Mais Unidos ele nasceu dentro da Embaixada Americana, a grande maioria das empresas que são associadas ao grupo são americanas. Podemos só mencionar a KPMG, podemos mencionar a FedEx, a ExxonMobil, né, a própria Burson, podemos chamar a Dow, o PayPal, temos uma série, o Hilton, são uma série de empresas, né, então são 15 empresas que elas doam um valor específico que é sempre aprovado em conjunto em nossas assembleias, que vai ser aportado diretamente nos projetos sociais, ou, quando possível, elas também dão um serviço que pode amplificar ou pode impulsionar o nosso trabalho. No caso da Burson, por exemplo, elas fazem toda a nossa assessoria de imprensa. No caso do Trent Ross Watanabe, um dos maiores escritórios de advocacia aqui de São Paulo, eles fazem toda a nossa assessoria jurídica, né? Okay. O Hilton, ele hospeda todas as nossas reuniões e eventos, né? E para deixar isso um pouco mais fluido, para dar tangibilidade ao investimento social, a gente tem o costume de congregar os executivos dessas empresas em pequenos eventos, todos eles feitos no Hilton, para discutir temáticas relacionadas à cidadania corporativa. Então a gente falou sobre diversidade em setembro, vamos falar agora em novembro
sobre engajamento, voluntariado. No ano passado a gente falou sobre o Data for Good, como usar o Big Data para gerar impacto social e ambiental, né? Então a gente coloca as empresas que na sua grande maioria possuem muita experiência na área para poder trocar algumas ideias, projetos e atuar em conjunto. Mas são só as empresas americanas que podem apoiar o projeto ou outras empresas também podem participar? De forma alguma. Todo apoio no terceiro setor ele é muito bem-vindo e qualquer empresa que queira destinar parte da sua verba para investir em responsabilidade social pode associar ao Grupo Mais Unidos. Nós temos uma taxa associativa, né? Hoje está no valor de $10 mil, não é muito, e justamente a ideia é não ser muito para a gente poder atrair mais gente e trabalhar de maneira coletiva, mas mais importante do que a contribuição em termos financeiros é a participação dos seus executivos em nossas atividades. Sejam atividades de voluntariado, sejam alguns encontros, workshops, a gente precisa gerar conhecimento trabalhando de maneira compartilhada. Então sim, nós queremos um aporte financeiro, que isso vai poder propiciar projetos com maior impacto, maior escala, mas a gente também quer aproximar essas diferentes pessoas para que elas possam trabalhar juntas. Acho que essa parte é a mais importante até, é o engajamento da comunidade, o engajamento das empresas, porque uma vez que a marca da empresa está engajada, ela estimula os seus colaboradores, todos os funcionários, a criar esse tipo de pensamento, mudança de mindset e começar a participar desse tipo de ação voluntária de alguma forma, né? A gente conhece muitas empresas hoje, os nossos clientes, que destinam horas de vários executivos para mentorias. Sabe que nessa área de startups a mentoria é um ponto fundamental para crescimento do empreendedor, dos negócios das startups. Então, eu acho que esse é um ponto bastante importante, até do que o financeiro, é fazer com que a comunidade, os colaboradores das empresas, porque a hora que você pega uma empresa dessa, tem 2, 3, 5, 10 mil funcionários, isso vai se disseminando por todo o país e de uma forma bastante interessante e obviamente com uma condição organizada e gerida por vocês. Isso gera consciência, né, Geraldo? Exatamente. Às vezes, cada um tem sua trajetória, tem sua história de vida e nunca teve a oportunidade de fazer algo voltado ao social, ao ambiental e não sabe qual a importância ou se isso é de fato benéfico para ele ou para os outros. A gente dá essa oportunidade, a pessoa pode sentir por si mesma e na grande maioria dos casos é um caminho sem volta, né? Sem dúvida, e é um ponto extremamente importante. Uma vez que o setor público, o governo, começa a se abrir para esse tipo de ação e fazer parcerias público-privadas, cada vez mais a abrangência disso fica maior e mais efetiva e é mais eficiente, porque ele não é o executor, ele é só o órgão condutor que abre as portas para alguém capacitado executar esses programas, né? A sociedade é uma só, né, Geraldo? Temos que trabalhar em sinergia, todo mundo. Exatamente. Muito bom. Fazendo uma analogia aqui com o nosso ecossistema de startups, né? Vocês trabalham muito de forma similar ao que a gente chama de investimento anjo. Né? Não vou nem chamar de fundo, mas é de investimento anjo. Por quê? Porque dentro do tema investimento anjo, não basta investir dinheiro, é necessário investir conhecimento, é o chamado smart money, né? Que os empreendedores que estão iniciando os seus projetos, as suas startups, precisam às vezes muito mais até do que dinheiro, é o conhecimento, é a educação, é a informação, é a experiência. Então, fazendo uma analogia, vocês são os investidores anjos dos jovens brasileiros, principalmente das comunidades das escolas públicas, que precisam mais do que ninguém desse tipo de apoio para que a gente construa principalmente esse pilar de educação mais efetivo e faça com que as novas gerações futuras possam se desenvolver melhor e criar um país melhor do que o que a gente tem hoje. Sem dúvida. Dentro do linguajar assim, do mercado, a gente costuma dizer que a gente faz o Venture Philanthropy. Perfeito. Que a gente sim faz doação, a gente
a gente estimula através da filantropia, mas é uma filantropia direcionada a resultados. Exato. Né? Ela tem uma métrica, ela tem uma história, uma estrutura por trás, uma estratégia para que ele chegue num fim que seja de fato mensurável, que traga o resultado que a gente espera. Então a gente utiliza um pouquinho da lógica do mercado para poder fazer o investimento social privado ter mais força, ter mais impacto, né? ter mais relevância. Excelente, foi muito bom conversar com você, Augusto Corrêa, diretor executivo, conhecer um pouco não só da tua função, mas principalmente da ação do grupo Mais Unidos no Brasil. Acho que é super importante essa divulgação, principalmente dentro desse ecossistema de startups, onde a gente vive efetivamente um mundo colaborativo, olhando para esse tipo de ação, e vamos desenvolver cada vez mais esses projetos no Brasil, porque o mercado precisa, a sociedade precisa, e as empresas de tecnologia, eu diria que são extremamente abertas para incentivar e apoiar cada vez mais esse tipo de ação. Eu que agradeço a possibilidade de contar um pouquinho do nosso trabalho. Faço um convite ao público das startups que também olhe para o investimento social privado. Né? É o setor onde a gente vê mais inovação, e vocês podem trazer esse conhecimento para o setor social que carece de muita renovação. Então, se a gente puder criar pontes aqui, eu vou ficar muito feliz. Bacana. Obrigado, Augusto. Obrigado a você, prazer em conhecê-lo. Foi meu. Obrigado a vocês. Estamos aqui encerrando essa gravação, essa entrevista com Augusto Corrêa, diretor executivo do Grupo Mais Unidos. Obrigado, Ford, pelo apoio. Nos vemos no próximo Directions.